Sol na casa 7, que é como se fosse um Sol em Libra, tá? Mesmo sendo outro signo aí. Ou Leão na casa 7. Casa 7 é a casa dos relacionamentos, parcerias de trabalho. O que mais que a gente pode falar da casa 7? Aonde a gente veio, onde a gente quer harmonia, onde a gente quer uma justiça, pesos iguais, medidas iguais. Aonde que mais? Aonde nós nos relacionamos de forma mais responsável, íntima. O que mais que nós podemos falar da casa 7? Ali onde nós nos casamos ou nos juntamos. Ali, Sol na casa 7, a atenção está para o nosso, para o outro, é muito importante para nós o outro, né? E, gente, essa casa aqui, agora eu vou falar uma coisinha, pode vocês não gostar, mas é isso aí que a gente aprende e depois na prática vocês vão ver. A gente alarga a visão. Não vê só coraçãozinho, mas vê também o que não é coraçãozinho, tá? Aqui é a casa dos nossos inimigos, tá? Então, declarados. Como é. Por isso que o relacionamento é tão desafiador. Tá? Então, essa casa, esse Sol aqui, nessa casa, nós precisamos olhar, tá? Ficar atentos, atentos no sentido de colocar a nossa luz ali, tá? É ali que a gente veio colocar a luz, a consciência. Então, quando nós agimos sem consciência, sabe? Reativamente, né? Não agindo criativamente, tu vai reagir ao outro, vai fazer a mesma coisa que o outro fez, em vez de parar e reagir diferente, né? O Sol, ele dá um tom de diferença, né? Por isso que o seu oposto, Aquário, o signo do oposto a Leão, é as diferenças ali no grupo, tá? Então, o Sol na casa 7 ou em Libra, tá? Pede um olhar para as relações, tá? Um olhar mais iluminado, tá, gente? Mais de quem quer ali colocar algo diferente, algo novo, tá? Criar algo ali, criar uma nova relação. E Leão aqui, na casa 7, que também é mais ou menos isso aí, mas ali sim pede que a gente crie ali, né? Que a gente tenha mais autoconfiança em nós ali, na relação. E também que a gente tem um poder ali, né? Porque o leão, ele também tem a ver muito com o amor, gente, com o coração, tá? E também, que eu acho bem legal aqui, falar, né, que nessa casa é a casa onde nós viemos desenvolver a nossa autoexpressão. Provavelmente ela não está pronta ali, tá? Então, tudo bem, casa 7? Ah, eu estava falando no outro vídeo, eu fiz com o oposto. Não vou resistir, vou fazer, tá? Vou falar. Quem tem Sol aqui, esse é um plus a mais, tá? Quem tem Sol aqui na casa 7, o que será que tem lá na casa 1, que é a casa do eu? Aqui é a casa do outro, né? Relacionamento. O que tem? Tem a sombra. O que é a sombra? Falta de clareza. Então, a pessoa com o outro, com relacionamento, ela tem tendência de ficar melhor. Agora, sozinho ou sozinha, pode pegar. E também ela pode ter dificuldade de se colocar
né, de exercer a sua individualidade aqui, tá? Que é a sua sombra, o seu desafio nas relações, tá bom? Lembrando disso. Vamos lá. Casa 8, a casa de Escorpião. A casa das crises, gente. É ali as casas das crises, porque é da intimidade, do convívio. É a casa do sexo em si. É a casa da transcendência, tá? Onde realmente tu te une e transcende ali, tá? Com outro. Então, geralmente, tu precisa largar algo aqui nessa casa, desapegar, por isso é a casa do desapego. Quando o sol tá ali, a pessoa veio olhar para esses assuntos, tá? Então, os assuntos que ela precisa dar atenção são os desapegos, tá? São as transformação, transforma a ação. E é ainda nas relações, tá, gente? Mas só que é na intimidade mesmo, tá? Eu gosto muito de colocar o quarto aqui, né? O quarto do casal. A casa 8, ela fala dos recursos conjuntos, dinheiro dos dois na relação. Então, pede aqui para ficar atento, iluminar aquilo ali, deixar tudo muito claro. Entenderam, gente? Tá? É como se fosse um sol em Escorpião, né? Então, tudo fica bem, né? Tem mais alegria, tem mais possibilidade de dar certo quando a pessoa fica meio assim desapegada, tá? Tá bom? Fica meio... Não quer controlar tudo, tá? Fica de olho no que tem que olhar, mas, sabe, fica mais assim, né? E Escorpião, ele fala muito da transformação, porque, na verdade, no oitava superior, Escorpião, ele traz um ser mais espiritual, tá? Ele tem poder porque ele usa o dinheiro e não deixa ser usado. Quando ele deixa ser usado, principalmente dinheiro do outro ali, ele se torna uma prisão, ele se torna prisioneiro e aí ele não tem poder, tá? Então é muito importante essa casa aqui ter essa capacidade de mudar a ação, se você mudar a ação na relação, tá, gente? Acho que fica bem mais claro quando a gente vê assim. E reciclar, porque assim a gente recicla. Leão, na casa 8, veio criar isso. É mais importante porque ele veio criar isso. Tá? Vamos dizer assim, um pouquinho mais desafiante. Tá? Ter o domínio, ter a liderança, porque Leão fala de liderança, né? Ter nessas áreas, nesses assuntos, que é finanças conjuntas, reciclagem, morte, ele é a casa das mortes, não só físicas, mortes que a gente vai mudando, por isso transformação, transforma personalidade, tu vai largar uma personalidade aqui, que tu nasceu, tu vai te transformar, porque depois vem o quê? O propósito. Então já vamos falar nisso. Só a sombra, vamos lá. Se tem luz aqui na casa 8, em Escorpião, tem sombra na casa 2, que é de Touro. A casa 8 é quando eu tenho o que é o do outro, tá? Ou melhor, ou são os recursos dos outros, tá? O dinheiro do outro, ou a casa do outro, enfim, né? O talento do outro. A casa 2 são os meus talentos, o meu dinheiro, que eu já trago, porque eu passei por Áries e conquistei por mim. Então, que são os recursos que eu trago. Então, essa pessoa que tem Sol na casa 8
ou em Escorpião, ou Leão na casa 8, pode ter desafios quando se fala nos seus talentos, do que é para ela ter o que é dela, tá? Então pode ter desafios aí. No seu dinheiro, tudo que é dela, tá? Vamos lá, então. Casa 9 de Sagitário. Lembrando, nós estamos falando só das casas sociais, que a gente chama que é a metade acima do mapa. Não é mais eu comigo, agora é eu com os outros ou com outro, tá? Até aqui nós estávamos falando com outro. Agora nós vamos entrar nos outros, né? Numa casa mais social. Por isso entra e a importância do nosso propósito de vida, né? Do sentido que nós vamos dar, por isso acerta, para a nossa força guerreira, nossa força ariana, que é que o regente de Áries é Marte, né? Que é a nossa energia astral, né? Então, nossas conquistas, não para quê? Porque até aqui a gente conquista, geralmente por causa do dinheiro, mas não tem algo maior, sabe, gente? Então, a casa 9, ou Sol em Sagitário, ou Leão na 9, tá? Ou Sol na casa 9, pede um olhar especialíssimo para o sentido que você dá para os seus movimentos, tá? Então, sempre quando fizer um movimento, ali precisa estar o olho, a atenção. E a pergunta, para que eu estou fazendo esse movimento? Faz sentido para mim? Eu sinto, e sente alegria, eu sinto algo maior, vai me trazer algo espiritual, vai alimentar o meu espírito, porque aqui já passou da energia financeira, tá? Aqui está além disso. Essa casa, gente, é a casa de Deus. Como também, às vezes, pode ter, aí nós vamos falar aqui da sombra, né? Eu já vou me adiantar, a sombra aqui na 3, que é o oposto, né, da casa Sagitário, que é a casa de Gêmeos, a pessoa pode sentir síndrome de Deus, né? Achar que é Deus. E aqui, não é que a gente não é Deus. Aqui, pela astrologia, ela nos ensina. Por isso que tem os opostos, que são duas metades que se complementam em todas as áreas da vida. Nós temos uma parte Deus e uma parte humano, que representa muito isso aqui na casa 5, 11 e 3 e 9, tá? Então, essa casa 9 é uma casa bem sagrada, tá? Das nossas crenças, então. Sol na 9, Sol em Sagitário, ou Leão ali, a pessoa, se não tem um sentido maior para a vida, né? Se ela não criar isso, ela pode adoecer, gente, e partir, tá? Então, por isso, essa idade aqui é muito importante dessa casa, quando a gente entra na casa 9, que é o 56 por ali, tá? É muito importante a gente ter algo, senão é aquilo que eu já falei, a gente não projeta o nosso futuro, essa casa do futuro, e nós somos uma parte de Deus, a outra parte vai respeitar o que a gente está projetando ou não, tá? Então, aqui nós estamos falando de foco também. Por isso, o sentido da vida. Tem milhares de outros sinônimos, né? Tá aqui a casa das igrejas, a casa a casa das crenças,